Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Carlos Henrique aqui no nosso estúdio. Ele que aceitou o convite vai passar informações importantes acerca deste assunto. Terapia do sono. Carlos, você poderia já iniciar o nosso programa explicando para o nosso telespectador um pouco sobre a terapia do sono? O que é isso? Eu agradeço o convite de estar aqui presente com vocês e falar de um assunto que eu gosto, que é meu dia a dia, né? Então, a terapia seria um tratamento, né? Mas antes da gente entrar no tratamento, a gente precisa entender que o sono são 84 doenças catalogadas pelo CID, Código Internacional das Doenças. Então, a gente precisa, antes de avaliar o tratamento, a terapia, poder saber qual dessas doenças a gente está na frente, né? Então, a conversa com o paciente, a queixa do paciente é que não vai nos dar orientação do que fazer. Eu acredito que neste rol de doenças, o que mais incomoda é o ronco. E o marido acaba sendo levado pela esposa, que já não aguenta mais, está dando problema até matrimonial, do marido roncar bastante durante a noite. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Aí eu vou até defender um pouquinho os homens, não são só os homens que têm ronco e apneia, as mulheres também, né? Então, defendendo a nossa parte aqui, as mulheres também têm ronco, mas numa proporção, digamos assim, menor do que os homens. Normalmente, após a menopausa, ou às vezes a mulher, um número grande de mulheres tem hipotireoidismo, então isso daí também pode fazer com que haja a ocorrência do ronco e da apneia. E dentro dessas 84 doenças do sono, o ronco e a apneia é uma delas. E é a que tem, digamos assim, uma maior relevância dentro dessas doenças. Porque quando a gente fala em ronco, realmente dá para entender o quanto isso incomoda o parceiro. Mas o ronco é uma parte. O principal aí é essa apneia, né, Carlos? Porque o ronco é uma obstrução parcial da via respiratória. Então o ar passa por um lugar mais estreito e acaba provocando o ruído, o ronco. A apneia é um fechamento completo, tanto na inspiração quanto na expiração. E, por ser uma obstrução completa, provoca um dano muito maior do que o ronco. Aí é uma queda da oxigenação, altera a frequência cardíaca e respiratória, então acaba trazendo uma série de alterações metabólicas no organismo. Então o ronco seria, digamos assim, o início para que a pessoa, o parceiro, a parceira comecem a perceber que alguma coisa tem de errado e diferente. Realmente pode ocorrer o óbito em decorrência da apneia do sono? Seria uma consequência ao dano que a apneia provoca, né? Eu costumo dar exemplo para os meus pacientes, é como se um indivíduo trabalhasse com um fardo de 20 quilos nas costas. Ele vai fazer as coisas, só que vai ter um desgaste muito precoce. Então, a frequência cardíaca altera, a pressão arterial altera, né? Tem um desequilíbrio hormonal muito grande, né? Então, existe uma incidência de trabalhos mostrando que o número de infartos que ocorrem durante o sono, existe uma porcentagem grande dessa ocorrência do infarto, num período do sono em que tem o sono REM, que é uma fase do sono onde que há um relaxamento muito grande da musculatura, e com isso a apneia ela é mais intensa, mais prolongada e produz uma queda de oxigenação muito maior, muito mais frequente. Então o indivíduo, durante o sono, ele pode ter um infarto que pode ser fulminante e acabar provocando o óbito, né? E aí as pessoas perguntam, mas infartou dormindo, não fez esforço? Mas a frequência cardíaca estava alta, a pressão arterial estava alta, né? Já houveram casos de pacientes que tinham crise convulsiva durante o sono por conta da apneia. Então há uma alteração muito grande no organismo e aí pode evoluir para um quadro
pior mesmo, né? Está relacionado diretamente à obesidade, esse tipo de problema? À idade, ao sedentarismo, Carlos? Então, existem trabalhos mostrando que em torno de 70% dos indivíduos obesos têm ronco e apneia, 30% não. Então, a obesidade é um fator importante, mas não é o único. O sedentarismo, sim, digamos assim, a idade também, porque a partir do momento que a gente envelhece, a força muscular vai sendo reduzida, não só no organismo como um todo, mas na faringe, onde há essa obstrução por conta do ronco e da apneia. Então, são fatores de risco, são fatores de predisposição, mas tem indivíduos magros que têm muito ronco e têm apneia também. O uso do álcool, tabacos, o indivíduo que é fumante, isso também prejudica? É uma ocorrência, digamos assim, indireta, porque o indivíduo que consome o cigarro, que usa o cigarro, que tem uso do tabaco, ele provoca um processo inflamatório da via respiratória. E com isso acaba provocando uma redução da passagem de ar. Então seria mais por uma obstrução indireta do que um fator a nível de pulmão ou de alvéolo pulmonar. E o álcool? O álcool ele entra no relaxamento da musculatura, como uma refeição mais volumosa à noite, com bebida alcoólica. Então, na hora do sono, há esse relaxamento da musculatura e com isso acaba provocando uma obstrução, seja o ronco ou a apneia, né? Você falou agora a respeito de uma alimentação mais copiosa, aquele indivíduo que come um pouco mais tarde. Realmente a gente vê que quando se alimenta mais, come mais antes de dormir, ou pouco antes de dormir, o ronco realmente fica muito maior, né? Tem essa questão, às vezes o volume muito grande por conta de um refluxo gastroesofágico. Então entra um mecanismo ali de fator funcional, digamos assim, né? Então a questão do relaxamento da musculatura, o músculo diafragmático, ele acaba ficando um pouco mais, digamos assim, comprimido por conta do volume abdominal. Isso é um fator também para os indivíduos obesos, né, que tem dificuldade até de dormir de barriga para cima, porque o volume abdominal acaba dificultando a movimentação do músculo do diafragma. Então isso também contribui para essa... São pontos mecânicos, né, de fatores mecânicos que podem levar à obstrução mesmo. Como você falou, são 80 e tantas doenças que compõem aí o Código Internacional de Doenças relacionada a esses problemas do sono. Como diagnosticar? Como você faz um diagnóstico preciso de que o que ele tem é esta doença ou essa que está causando o ronco, está causando essa apneia? Então, o exame, digamos assim, padrão, estándar para isso é a polissonografia. Então, a polissonografia é um exame que o paciente vai na clínica, passa a noite toda sendo monitorado. Existe também a domiciliar, mas aí eu gostaria de deixar um parênteses. A polissonografia padrão, ela é do tipo 1, porque é feita uma monitorização do eletroencefalograma, do eletrooculograma, do eletrocardiograma, enfim, todas as variáveis são medidas durante a noite, tanto no laboratório quanto a domiciliar. Existe uma outra polissonografia que fica com um sensor apenas no dedo. Então ele dá uma ideia de frequência cardíaca, de sono, mas é um sono, não tem a classificação como a gente faz quando tem o eletroencefalograma. Então as variáveis avaliadas são pequenas. Então, o correto é a polissonografia tipo 1, tanto domiciliar quanto no laboratório. E com a polissonografia, a gente consegue dar o diagnóstico, não só de ronco e de apneia, porque às vezes o paciente já vem queixando do ronco, então o diagnóstico já está quase pronto, digamos assim, né?
Mas tem outras doenças, né? Tem os jet lags, que não seriam doença, mas é difuso horário, tem os atrasos e avanço de fase, que às vezes os adolescentes que ficam estudando até mais tarde, ou ficam nos jogos de computador, essas coisas acabam dormindo mais tarde, tem o sonambulismo e o sonilóquio. Uma doença que eu gostaria de dar um parêntese é uma doença chamada narcolepsia ou sonolência idiopática, que o indivíduo tem uma sonolência durante o dia muito acima do normal. E às vezes as pessoas pensam, o indivíduo é preguiçoso, é folgado, mas existe uma doença que na polissonografia e no teste de latência múltipla a gente consegue dar o diagnóstico disso. Então, às vezes são pacientes que vêm contando que durante período de estudo, né, não consegue se concentrar numa aula, numa apresentação, e essa sonolência acaba atrapalhando muito a concentração, desculpa, a concentração e o desempenho do indivíduo. Na verdade, Carlos, o que a gente percebe aí no dia a dia, o pessoal relatando, é que enquanto não trata adequadamente, o pessoal tem muito sono diurno, muito cansaço diurno, é aquele cara que para no semáforo e chega a dormir, acorda com a buzina dos carros para ele sair com o carro e ele está lá dormindo. Então ele dorme em horários durante o dia que normalmente não dormiria. Pelo sono, que não foi um sono adequado na noite, que ele acordou várias vezes, provavelmente por causa do ronco ou pela apneia, e acabou não tendo um sono adequado que descansou. Isso. Por isso que eu citei a narcolepsia, porque acaba ficando, digamos assim, mesclado pela apneia e não se avalia isso. Então, às vezes o indivíduo tem ronco e apneia, que justifica essa sonolência, mas tem uma outra doença que o indivíduo não tem ronco, não tem apneia, às vezes pode até estar associado, mas acaba tendo a narcolepsia. Certo. A partir desse exame, polissonografia, ele tem um diagnóstico preciso de onde é que está o problema. A partir daí, você indica para esse indivíduo um tratamento com o uso do CPAP, que são aqueles aparelhos, com o uso de placas, mas também associa alguns cuidados como emagrecimento, exercício físico, se alimentar bem antes do horário de dormir. Como que você faz isso? O tratamento que a gente usa no dia a dia vai depender muito da polissonografia, do resultado de severidade da polissonografia e do exame físico. Então a gente faz também a nasofibroscopia, que é um exame que a gente avalia a questão anatômica, não só do nariz, mas principalmente de palato, de língua. Então a região retrolingual é muito importante nesse sentido, a gente avaliar a questão anatômica. E aí esse critério está sendo envolvido para dar a conduta. Então o aparelho intraoral, o CPAP, um tratamento cirúrgico. O emagrecimento, digamos assim, eu pedi para o indivíduo que é obeso emagrecer, acho que todo mundo já tentou em alguma vez na vida tentar emagrecer, então é muito difícil. Então apostar num tratamento do emagrecimento para o paciente, eu acho que aí tá, lógico, tem situações que a gente pede para emagrecer, ou fazendo emagrecimento fica mais fácil acompanhar o tratamento. Mas antes disso, a gente tem que mostrar para o paciente que tem coisa que a medicina consegue ajudá-lo de outras maneiras, independente do emagrecimento. Mas vai depender muito da avaliação do grau de severidade que a gente encontra na polissonografia. Eu até falo isso porque há muitos anos atrás eu tinha a apneia do sono, roncava muito, em virtude até da obesidade. Eu estava com um sobrepeso muito grande e realmente
precisei fazer uso do CPAP. Naquela época, o CPAP a gente levava no consultório lá do otorrino, ele regulava conforme os exames da gente, e já no final, quando eu estava parando de usar, os aparelhos estavam mais modernos. Você já não precisava, eles eram automáticos. Como está hoje isso? A tecnologia ajuda bastante, né? Isso a gente tem. E esses equipamentos, os CPAPs, existem vários tipos, né? E dependendo do grau de severidade, do grau de comprometimento do paciente, é que a gente vai determinar qual o melhor equipamento. E o ajuste específico de funcionamento do CPAP, seja ele automático, BiPAP, independente do que seja. Então, esse ajuste vai ser feito uma especificação para usar o CPAP. E todos eles ou tem um cartão de memória ou agora tudo com um aplicativo no celular. Então as pessoas já na noite seguinte já conseguem ter uma ideia como foi essa noite, se está tendo vazamento da máscara, enfim, alguns detalhes que podem ser corrigidos. Então, em termos de tecnologia, isso ajudou bastante. E eu até dou esse relato dizendo que a primeira noite que eu dormi com o CPAP, meu outro dia foi, assim, fantástico. Eu nunca imaginei que eu poderia ter um dia como eu tive após essa noite usando o CPAP. Eu trabalhei pra caramba, não parei um segundo, não descansei, e chegou no final do dia eu estava inteiro. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu falei, poxa... Pode vir mais 24 horas que eu continuo trabalhando, né? Foi o CPAP. Eu dormi com o CPAP, eu dormi bem. Eu acho que eu dormi a noite toda mesmo, e eu não descansava já há muito tempo. E a partir desse dia eu passei a usar esse CPAP todos os dias, e a qualidade de vida minha melhorou muito. Eu tenho duas passagens com pacientes. Um é um paciente que fez isso só na noite, porque quando a gente vai indicar o CPAP, a gente faz a polissonografia para a titulação de CPAP, para saber qual a especificação de uso do CPAP. E esse paciente veio nessa noite, fez a polissonografia para a titulação do CPAP e voltou para que eu visse o resultado. Aí eu perguntei como é que foi seu dia, a hora que você saiu daqui com a máscara, foi muito ruim, adaptação, essas coisas. Ah, doutor, foi normal. Eu falei, mas como normal? Não senti diferença, foi tudo igual. A única coisa, ele falou que ele sempre depois do almoço, ele tirava um tempinho para assistir uns filminhos, um desenho com as duas filhas, né? E que aí, no dia seguinte, que ele saiu da titulação do CPAP, da noite do laboratório, as meninas ficaram, ô pai, o que está acontecendo com você? Ô pai, o que você está acontecendo? Nada, filho. Mas por que vocês estão achando estranho? Ah, porque você vinha assistir o desenho com a gente, você dormia e roncava, agora você não está dormindo nem roncando. Até as crianças notam isso, a diferença, né? Eu às vezes, antes de usar o CPAP, a esposa ficava brava, falava, vai dormir lá no quarto do João. Aí no outro dia o João acordava e falava, mãe, não manda mais o papai dormir no meu quarto. Eu não durmo. Quem não dorme sou eu. E realmente a gente não tem noção do quanto a gente incomoda com o ronco e o quanto a gente não descansa. Sem contar o risco de um óbito que você tem aí, é tudo mais, né? A alteração de humor também é importante, né? E isso também é uma passagem de um paciente, que ele vinha comigo, né, e sempre sisudo, emburrado, e eu falei, putz, acho que não está dando liga de médico-paciente, né? E aí depois fez os tratamentos, começou a usar o CPAP, tinha indicação do CPAP, e aí quando ele voltou uns 30, 45 dias após o início do uso do CPAP, que eu sempre peço um retorno, ele estava com outro semblante. Aí eu não aguentei, falei, ó, o que está acontecendo, fulano? Porque das outras vezes você vinha sempre sisudo, carrancudo, e hoje, né, o seu semblante é outro, tal, melhor, tal. O que aconteceu? Ele falou, ó, doutor, eu estou dormindo, eu estou feliz. Muitas vezes nós não temos essa noção, porque você que está envolvido ali, você não sabe o quanto você pode melhorar. Eu até dou um outro depoimento de que eu tinha um CPAP em casa,
um CPAP na minha chácara, e um CPAP que eu sempre deixava no carro, porque às vezes você ia viajar e tal, você tinha que levar o CPAP, senão ninguém dormia. E uma vez eu fui para São Paulo com a minha esposa e esqueci o CPAP. Aí chegamos em São Paulo numa sexta-feira à noite, fomos jantar, estamos jantando, lembramos do CPAP. Esquecemos o CPAP. Vamos voltar para dormir em Bauru? Voltamos para dormir em Bauru, depois do jantar, porque falamos, se for dormir lá, ninguém vai dormir. Vamos para um hotel, o hotel inteiro vai ficar acordado, porque eu iria roncar para valer. É óbvio que hoje eu emagreci bastante, então não uso mais o CPAP. Mas às vezes quando tomo uma cervejinha, aí acaba... volta a roncar, a esposa reclama. Mas no dia a dia melhorou bastante. Mas o CPAP realmente dá essa qualidade de vida para a gente. Como a pessoa que está com sobrepeso e que ronca muito e que passa a usar o CPAP, passa a melhorar a qualidade de vida. Os relatos que eu recebo dos pacientes são sempre nesse sentido. De agradecimento, de que está tendo... Hoje mesmo encontrei com um paciente na parte comercial, tudo. Ele, doutor, depois que eu comecei a usar o CPAP, outra vida. Então, comentam com alegria, com satisfação o benefício do tratamento do sono. Né? Eu tenho um sono muito contínuo. Eu durmo 6 horas por dia, não consigo dormir mais. Mas são 6 horas derrubada mesmo. Você deita. Eu gosto de dormir cedo e gosto de acordar cedo. E o que eu notava é que no horário do almoço eu precisava de mais um sono. Um sono para valer mesmo, aquele sono de dar uma dormida mesmo de meia hora, 40 minutos, né? E hoje não. A gente percebe que você está já o suficiente com o sono da noite. Tem até um comentário de um amigo que usa CPAP, aí ele estava já um período usando, ele falou, cara, eu estou usando o CPAP, eu vou dormir, lembre disso que você comentou teu horário, eu vou dormir meia-noite, acordo às 6 horas e acordo disposto, tudo certinho. Eu falei, agora você está dormindo, você dorme só 6 horas, porque é o que você precisa do teu sono, o teu organismo está preparado para isso. Antes você estava sempre com sono e não tinha... E às vezes ficava mais horas deitado e não conseguia descansar. Né? Mas eu tenho esse hábito de dormir só 6 horas. Eu não consigo dormir, mas também dormir cedo e acordar cedo. Né? A gente chama de pequeno dormidor. Existe uma classificação do sono que a gente chama de pequeno dormidor. Precisa de 6 horas. Eu, por volta de 9h30, 10 horas da noite, estou travado de sono. Mas 4 horas da manhã eu estou acordado. Então, mas acordado. Eu não consigo ficar deitado, assistindo. Eu quero levantar. Também tem uma classificação que a gente chama dos matutinos, que acordam com as galinhas, o famoso acordar com as galinhas. Então tem essas classificações, que a gente também tem que respeitar isso quando a gente trata a insônia. Né? Que as pessoas normalmente têm uma ideia que precisa dormir 8 horas direto, mas na realidade não precisa dormir 8 horas. A gente precisa dormir o que cada um tem para dormir. Então, você dorme 6 horas, outro dorme 8, outro dorme 7 horas e meia. Né? Então, a gente tem que entender e respeitar essas características. Mas essa característica de dormir cedo e acordar cedo, desde criança eu tenho. Sempre foi assim. E às vezes eu ia chamar meus amigos para jogar bola e levava a bronca da mãe deles. Zé Eduardo, chega de sábado, domingo, não vem chamar ele 7 horas da manhã, vem depois das 8. Então eu ficava com a bola na esquina até dar 8 horas para ir chamar os meus amigos para jogar bola, porque eu acordava muito cedo e sempre fui assim. Mas dormir cedo para mim é muito importante. Eu não consigo ir dormir meia-noite, 1h da manhã. Eu tenho que dormir cedo porque eu começo a ficar até chato, azedo. Eu fico uma pessoa intolerante depois das 9h30, 10 horas da noite. Eu gosto de dormir cedo. Mas o CPAP passou a dar uma qualidade de vida muito boa a partir do momento que eu comecei a usar e ter esse sono mais prolongado. Prolongado e de qualidade, né? De qualidade. Ô Carlos, eu acho que nós falamos aí de uma maneira genérica, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador.
A mensagem é assim, a questão do sono, né, a medicina do sono, toda essa evolução de conhecimento, né, científico, está mostrando a importância do sono, as pessoas valorizarem o sono como valorizam a higiene pessoal, um banho, escovação de dente, como valoriza uma boa alimentação. O sono também tem que entrar nesse rol de dar qualidade de vida para os indivíduos. Então as pessoas começarem a realmente ter conhecimento e valorizarem o sono. Certo. E quem tem esse ronco exagerado, está com sobrepeso, o profissional que ele deve procurar é sempre um otorrino? Na realidade, eu sou otorrino como base e fiz uma especialização em medicina do sono. Então, tem otorrino que não tem especialização do sono, aí já não teria essa qualificação. Agora, procurar um otorrino que tenha qualificação em especialização em medicina do sono, ou se tiver um pneumologista que tem especialização, tem que ter especialização em medicina do sono, ter essa qualificação além da especialidade de base mesmo. Certo. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Carlos. Tenho certeza que, se restaram algumas dúvidas, vocês encaminharem, o doutor terá o maior prazer em respondê-las. E já fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.